O Homem da Montanha Silenciosa. Era uma manhã ensolarada, e Clara, uma entusiasta do trekking, decidiu explorar um trecho menos conhecido das Montanhas Rochosas. Com sua mochila nas costas e um mapa em mãos, ela se sentia empolgada. Após alguns meses de rotina estressante no trabalho, aquela caminhada representava a liberdade e a chance de se conectar com a natureza. Clara sempre teve um amor especial por trilhas pouco percorridas, pois acreditava que cada caminhada trazia novas experiências e histórias para contar. A trilha que ela escolheu serpenteava por uma floresta densa, onde as árvores se erguiam altas, suas copas formando um teto natural sobre a cabeça dela. Enquanto avançava, o canto dos pássaros e o suave farfalhar das folhas criavam uma sinfonia tranquilizadora. Clara parou para respirar o ar fresco e puro, sentindo a energia da floresta. No entanto, conforme se aprofundava, uma sensação estranha começou a surgir. Algo em seu interior a alertava de que não estava sozinha, mas ela se convenceu de que era apenas a ansiedade natural de explorar um lugar desconhecido. À medida que subia por um trecho mais íngreme, a luz do dia começou a se esvair. As sombras das árvores dançavam no chão e o silêncio aumentava, como se a floresta estivesse prendendo a respiração. Clara parou novamente, percebendo que o canto dos pássaros havia cessado. Um frio percorreu sua espinha. Era como se algo a observasse, mas ao olhar ao redor, tudo o que viu foram troncos de árvores e um caminho que parecia cada vez mais estreito. Decidida a ignorar o que sentia, Clara continuou. Porém, a cada passo, a sensação de estar sendo seguida se tornava mais intensa. Ela ouviu um estalo atrás dela, como se alguém tivesse pisado em um galho seco. Clara se virou rapidamente, mas não havia ninguém. Apenas o eco do silêncio e a sombra das árvores. O medo começou a se instalar. O que antes era um passeio relaxante agora se transformava em uma experiência angustiante. Foi então que ela decidiu voltar. Ao descer, percebeu que a floresta parecia diferente. As árvores, que antes pareciam familiares, agora eram estranhas, e os sons da natureza foram substituídos por um silêncio inquietante. Clara começou a acelerar o passo, mas a sensação de estar sendo perseguida a acompanhava. Cada estalo de galho parecia mais próximo. Quando olhou para trás novamente, viu uma figura encapuzada, parada a uma certa distância. A silhueta não se movia, mas Clara sentiu um frio na barriga. O coração dela disparou e ela começou a correr. Ao descer rapidamente pela trilha, Clara percebeu que não conseguia se lembrar do caminho que havia feito. Tudo parecia igual, e a luz do dia estava quase completamente desaparecida. A figura continuava lá, imóvel, mas o sentimento de que estava sendo perseguida se intensificava. Clara decidiu que precisava alcançar seu carro, que estava estacionado em um pequeno lote no início da trilha. O pensamento a impulsionava, mas o medo a paralisava. O desespero crescia a cada segundo. Finalmente, ela avistou o carro à distância. Sua esperança reacendeu, mas quando se aproximou, um pânico insuportável tomou conta dela. As portas estavam trancadas, e as chaves estavam dentro. Clara olhou para trás e a figura encapuzada havia se aproximado. Com a adrenalina correndo por suas veias, ela começou a procurar por qualquer maneira de escapar. O que antes era uma trilha familiar agora parecia um labirinto de terror. No desespero, ela se lembrou de que havia um pequeno penhasco a alguns metros adiante. Com um último impulso, Clara correu em direção a ele, pulando por cima de pedras e raízes expostas. Quando alcançou o penhasco, parou para respirar. A escuridão estava se instalando, e a figura encapuzada a observava de longe, como uma sombra que nunca deixaria em paz. Clara sabia que não poderia ficar ali por muito tempo. A figura estava seguindo, e ela precisava encontrar um lugar seguro. Com o coração na garganta, começou a descer pelo penhasco, escolhendo cuidadosamente onde colocar os pés. Cada movimento era arriscado, mas o medo a impulsionava. Finalmente, ao chegar ao fundo do penhasco, Clara se escondeu atrás de algumas rochas. A escuridão envolvia a floresta, e o som do vento parecia mais ameaçador. O silêncio estava pesado, e cada barulho fazia seu coração disparar. Depois de alguns minutos, ela decidiu espiar para ver se a figura ainda estava por perto. Para seu alívio, não havia sinal dela.
Clara respirou fundo, tentando acalmar o coração. O que era aquela figura? O que ela queria? Com essas perguntas ecoando em sua mente, Clara decidiu que era hora de sair daquela floresta, mesmo que tivesse que caminhar a noite toda. Com cautela, começou a se mover, sempre atenta a qualquer sinal de perigo. A caminhada foi difícil, pois a escuridão tornava tudo mais complicado. Clara se apoiava em árvores e pedras, tentando se orientar. Porém, quanto mais se movia, mais confusa se sentia. As sombras pareciam ganhar vida, e os sussurros do vento pareciam chamar seu nome. A cada passo, ela olhava para trás, esperando ver a figura encapuzada, mas a floresta estava em silêncio. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, Clara avistou a luz de um farol à distância. Seu coração se encheu de esperança. Ela correu em direção à luz, sentindo que a segurança estava próxima. Quando chegou ao final da trilha, viu o estacionamento, com seu carro ainda ali. Com um último esforço, ela correu para a porta, mas antes que pudesse abrir, sentiu uma mão em seu ombro. Virou-se rapidamente e viu um ranger de dentes. A figura encapuzada estava atrás dela. Clara gritou, mas era como se o som fosse absorvido pela floresta. Com um impulso desesperado, ela pulou dentro do carro e trancou a porta. O coração ainda acelerado, Clara olhou para fora da janela, mas a figura havia desaparecido. Ela dirigiu para fora daquela floresta, o medo se dissipando lentamente à medida que a cidade se aproximava. No entanto, enquanto se afastava, ela sentiu que a presença daquela figura encapuzada ainda a seguia, como uma sombra que nunca deixaria seu lado. A trilha dos sussurros. Ana e Lucas eram irmãos próximos, como muitos jovens, estavam sempre em busca de novas aventuras. Com o verão se aproximando, decidiram fazer uma viagem de acampamento no Parque Nacional de Sequoia, na Califórnia. Eles sempre tiveram uma conexão especial com a natureza e adoravam explorar trilhas menos conhecidas. Naquela manhã ensolarada, arrumaram suas mochilas com tudo o que precisavam: barraca, comida, água e seus equipamentos de camping. Depois de uma longa viagem de carro, finalmente chegaram ao parque. A beleza do lugar os deixou sem palavras. As sequoias eram majestosas, erguiam-se em direção ao céu e o ar estava fresco e limpo. Animados, começaram a trilha que os levaria até um local isolado, longe da civilização. Enquanto caminhavam, riam e conversavam sobre suas expectativas para a viagem, mal sabendo que algo estava prestes a acontecer. No final do primeiro dia, após uma caminhada de várias horas, encontraram um lugar perfeito para acampar, rodeado por árvores e com um pequeno riacho correndo próximo. Era a paisagem ideal para relaxar e desfrutar da natureza. Quando a noite chegou, montaram a barraca, acenderam uma fogueira e sentaram-se em volta dela, contando histórias e apreciando o calor das chamas. No entanto, ao olhar para a floresta ao redor, Ana teve uma sensação estranha. Algo estava diferente ali. Enquanto a fogueira crepitava, um vento frio começou a soprar, fazendo as chamas dançarem. Foi então que eles começaram a ouvir sussurros, baixos e indistintos. O som parecia vir da floresta. Ana olhou para Lucas, que estava tão absorto na conversa que não percebeu. Com um arrepio, ela perguntou se ele também tinha ouvido. Lucas, inicialmente rindo da ideia, logo parou quando prestou atenção. O sussurro continuava, parecendo chamar por eles. Determinada a investigar, Lucas pegou uma lanterna e decidiu que ia até a direção do som. Ana hesitou, mas acabou decidindo segui-lo, mesmo contra seu melhor juízo. Eles se afastaram do acampamento, adentrando na escuridão da floresta. O caminho estava coberto de folhas secas, e a cada passo, os sussurros aumentavam. Clara sentia seu coração disparar enquanto avançavam, mas a curiosidade a mantinha firme. Quando chegaram a uma clareira, o som cessou abruptamente. A escuridão parecia engoli-los. Olhando um para o outro, ambos estavam confusos. O que estava acontecendo? Ao tentarem voltar, perceberam que as coisas já não eram as mesmas. As árvores pareciam se mover, mudando de lugar, e a trilha que haviam percorrido desaparecia em meio à névoa crescente. O pânico começou a se instalar quando perceberam que haviam se afastado muito do acampamento.
O sussurro começou novamente, agora mais alto e mais insistente. A voz parecia estar chamando por eles, e o medo tomou conta de Ana. Ela gritou pelo irmão, mas seu chamado foi rapidamente engolido pelo som da floresta. Eles estavam perdidos. A noite avançava e o medo aumentava. A escuridão parecia viva, e cada movimento nas sombras fazia o coração de Ana disparar. Lucas tentou acalmar a irmã, dizendo que tudo ficaria bem e que eles apenas precisavam encontrar o caminho de volta. Mas a cada passo, a sensação de que algo estava errado se intensificava. Eles estavam sendo observados. Finalmente, depois de horas vagando, eles avistaram algo à distância, uma luz fraca piscando entre as árvores. Com a esperança renovada, seguiram em direção à luz, acreditando que poderia ser um sinal de ajuda. No entanto, à medida que se aproximavam, a luz desapareceu, e o sussurro voltou, agora transformando-se em risadas distorcidas que pareciam ecoar em suas mentes. Desesperados, tentaram correr na direção oposta, mas a floresta parecia se fechar ao seu redor. As árvores pareciam se mover, bloqueando sua passagem. O pânico tomou conta deles, e em meio ao desespero, eles se separaram, cada um seguindo um caminho diferente. Ana gritou por Lucas, mas a floresta absorvia sua voz. Sozinha, ela se deparou com mais símbolos desenhados no chão, cercados por troncos caídos. Era um altar primitivo, com velas derretidas e sinais de um ritual. O ar estava pesado, e o medo a paralisou. Ana se virou, tentando voltar, mas a floresta parecia estar viva, puxando-a para dentro de sua escuridão. Enquanto isso, Lucas também estava perdido. Ele correu até sentir que não tinha mais forças. O sussurro agora era ensurdecedor, e ele começou a ver sombras se movendo entre as árvores. Ele se escondeu atrás de um tronco, tentando acalmar a respiração. O silêncio era opressivo, e ele sentiu que algo estava se aproximando. O que parecia ser horas depois, Ana e Lucas finalmente se reencontraram. Ambos estavam pálidos e ofegantes. O medo em seus olhos dizia tudo. Eles decidiram que precisavam encontrar uma maneira de escapar daquela floresta. O sussurro agora era um grito, e algo maligno parecia os perseguir. Com os corações disparados, começaram a correr, buscando a saída. A escuridão se fechava sobre eles, e as sombras pareciam se mover mais rapidamente. Cada passo se tornava mais difícil, como se o chão estivesse tentando segurá-los. Os sussurros se transformaram em gritos, e Ana e Lucas sentiram que estavam sendo cercados. A floresta, antes acolhedora, agora parecia um labirinto de terror. Quando a esperança começava a se esvair, eles avistaram um caminho de luz. Correndo em direção à luz, os gritos aumentavam, mas a saída estava à vista. Com um último esforço, Ana e Lucas saltaram para fora da floresta, caindo em um campo iluminado pela luz da lua. A floresta estava em silêncio, como se tivesse engolido seus sussurros. Eles se levantaram, ofegantes e com medo, mas livres. A floresta estava atrás deles, mas algo em seus corações dizia que a conexão com o lugar não havia terminado. Eles se afastaram rapidamente, tentando não olhar para trás. No entanto, uma sensação estranha permaneceu. Como se a floresta ainda estivesse ali, observando, esperando pelo momento certo para reivindicar suas almas perdidas. O ritual esquecido da floresta. Um grupo de amigos, Pedro, Carla, João e Tânia, decidiu que era hora de fazer uma viagem de acampamento. Eles eram jovens, cheios de energia e sempre em busca de novas aventuras. Após uma semana de planejamento, escolheram uma floresta remota no Alasca, um lugar que não era muito explorado e onde poderiam se desconectar do mundo. O plano era passar o fim de semana longe da tecnologia e desfrutar da natureza. Na manhã do primeiro dia, empacotaram suas mochilas com barracas, comida, água e equipamentos para fogueiras. A viagem de carro até o parque foi cheia de risadas e música alta. Quando finalmente chegaram ao destino, a beleza do lugar os deixou sem palavras. As árvores altas e densas se erguiam como gigantes silenciosos, e o ar fresco encheu seus pulmões. Animados, começaram a trilha que os levaria até um local isolado, longe da civilização. Após algumas horas de caminhada, encontraram um lugar perfeito para acampar.
Era uma clareira rodeada por árvores imensas, e um riacho corria próximo, proporcionando um som relaxante. Enquanto montavam a barraca e preparavam o local para passar a noite, Pedro começou a explorar a área. Ele sempre foi curioso e gostava de investigar locais novos. Durante sua exploração, Pedro encontrou algo estranho. No chão, havia um círculo de pedras dispostas de maneira peculiar e alguns ramos formando símbolos que ele não reconheceu. A princípio, achou que era apenas algo deixado por outros campistas, mas algo o intrigava. Ele decidiu entrar no círculo e, ao fazê-lo, uma sensação estranha o invadiu. Era como se o ar ao redor estivesse mais denso, e uma corrente de energia percorresse seu corpo. Quando voltou ao acampamento, decidiu não contar a seus amigos sobre a descoberta, pensando que poderiam rir dele. À medida que a noite se aproximava, o grupo se reuniu em volta da fogueira. As chamas dançavam, e o calor os envolvia. No entanto, à medida que o céu escurecia, um vento frio começou a soprar. Tânia, sempre a mais sensível, comentou que sentia uma energia estranha no ar. Os outros apenas riram, mas Pedro sabia que havia algo diferente ali. A conversa fluiu, e, em meio a risadas, começaram a ouvir sussurros distantes. Eram murmúrios baixos, como se alguém estivesse conversando entre as árvores. O som era inquietante, e a atmosfera tornou-se pesada. Carla, que sempre foi mais receptiva ao sobrenatural, olhou para os amigos e perguntou se eles também estavam ouvindo. Todos confirmaram, mas tentaram ignorar, pensando que era apenas o vento. Conforme a noite avançava, os sussurros aumentaram. A cada vez que o vento soprava, o som parecia se intensificar, tornando-se mais claro. Era como se alguém estivesse chamando por eles. Com o passar do tempo, o grupo começou a ficar nervoso. As sombras das árvores pareciam se mover, e o silêncio entre os sussurros deixava todos inquietos. Depois de algumas horas, Pedro decidiu que era hora de investigar. Ele não podia suportar a tensão no ar. Ignorando os protestos dos amigos, pegou uma lanterna e se dirigiu para a direção dos sussurros. Carla hesitou, mas decidiu acompanhá-lo. João e Tânia trocaram olhares, mas acabaram seguindo o grupo. Assim que se afastaram do acampamento, a floresta parecia se fechar atrás deles. Enquanto caminhavam, os sussurros se tornaram mais altos, quase como se estivessem tentando se comunicar. O grupo estava assustado, mas a curiosidade os impulsionava a continuar. Eles pararam em uma clareira e olharam ao redor, mas não havia ninguém. O silêncio era ensurdecedor, e o medo começou a se instalar. Pedro sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo não estava certo. Decidindo voltar, o grupo começou a caminhar de volta. No entanto, para sua surpresa, tudo parecia diferente. A trilha que eles haviam percorrido desaparecia, e as árvores pareciam se mover, mudando de lugar. A sensação de que estavam sendo observados aumentava. Eles tentaram se acalmar, mas a tensão era palpável. Quando finalmente conseguiram encontrar um caminho, perceberam que estavam completamente desorientados. O pânico começou a se instalar, e os sussurros se tornaram gritos. Tânia, em estado de choque, começou a chorar, enquanto João tentava manter a calma. Pedro sentia que algo estava errado. A floresta estava viva, e eles haviam perturbado algo que não deveriam. A escuridão se fechava ao redor deles, e as sombras pareciam se mover. O grupo decidiu que precisavam voltar ao acampamento. Começaram a correr, mas cada passo parecia levá-los mais longe. A floresta se tornava um labirinto, e a sensação de estarem sendo perseguidos os acompanhava. As árvores se fechavam, e os sussurros se transformaram em gritos. Em meio ao desespero, Tânia desapareceu. O grupo parou e gritou seu nome, mas tudo o que ouviram foi o eco de suas próprias vozes. O medo tomou conta deles, e Pedro, decidido a encontrar a amiga, se afastou do grupo. Carla e João hesitaram, mas acabaram seguindo. A busca se tornou uma corrida contra o tempo. Finalmente, eles encontraram Tânia, parada em um círculo de pedras, exatamente como Pedro havia visto mais cedo. Ela estava em transe, olhando fixamente para o chão. O grupo a chamou, mas ela não respondia.
Quando se aproximaram, a atmosfera mudou. O ar ficou pesado, e os sussurros tornaram-se gritos ensurdecedores. Era como se a floresta estivesse se revoltando contra eles. Pedro, sem saber o que fazer, agarrou Tânia e tentou puxá-la para fora do círculo, mas algo o impediu. Sentiu uma força invisível segurando-o. O pânico tomou conta dele, e, sem pensar, ele começou a recitar palavras que não entendia. Com um esforço final, conseguiu arrastar Tânia para fora. Quando ela finalmente voltou a si, os gritos cessaram. A floresta estava em silêncio novamente. O grupo decidiu que era hora de fugir. Começaram a correr, sem olhar para trás. Cada árvore parecia se mover, tentando agarrá-los. A floresta parecia estar viva, cheia de sombras e sussurros. Quando finalmente alcançaram o acampamento, estavam exaustos e aterrorizados. Pedro sabia que não poderiam ficar ali por mais tempo. A noite foi longa e cheia de pesadelos. O medo os cercava, e a sensação de que algo os observava não desaparecia. Quando a manhã finalmente chegou, eles desmontaram rapidamente o acampamento e partiram. Ao olharem para a floresta uma última vez, sentiram um arrepio. A floresta os observava, silenciosa e cheia de segredos, como se soubesse que eles não deveriam ter estado ali. A experiência os marcou para sempre. Aquela viagem de acampamento, que deveria ser um momento de lazer, se transformou em um pesadelo. Pedro nunca mais voltou àquela floresta. O que ele encontrou ali, no entanto, nunca o deixou. Os sussurros da floresta continuaram a ecoar em sua mente, um lembrete de que algumas coisas são melhor deixadas esquecidas.